Hoje a gente vai fundo na história de um cara que, basicamente, com a força da sua voz e uma vontade de ferro, redesenhou um país inteiro. O nome dele é John Knox e ele foi a peça-chave da reforma na Escócia. Então, fica a pergunta: quem era esse cara de verdade? Um herói que muitos amavam ou um tirano radical que outros tantos odiavam? Um homem de fé ou um político super esperto? É isso que a gente vai tentar entender aqui. Mas olha, para entender o Knox, primeiro a gente tem que entender o mundo em que ele vivia. Vamos viajar lá para a Escócia do século XVI, um lugar que estava assim prestes a explodir em mudanças, e foi nesse caldeirão que o John Knox foi forjado. Pois é. Quem olhava de fora via a Escócia como um super reduto do catolicismo, né? Mas por baixo dos panos a coisa era bem diferente. A igreja estava cheia de corrupção, de acomodação. Sabe, o terreno estava prontinho para a mudança. Faltava só alguém plantar semente da reforma. E para completar o cenário, olha só que loucura a política da época. Era um caos total. Rei morria o tempo todo, geralmente de forma bem violenta. Isso criou um ambiente de quase anarquia, sabe? Um país instável, perfeito para que ideias novas, ideias revolucionárias começassem a surgir. Beleza, mas aí vem a pergunta: como que um cara comum vira uma força da natureza, uma figura tão poderosa? É exatamente essa jornada que a gente vai ver agora, a transformação do Knox, de um simples estudante a uma das vozes mais temidas de toda a Europa. Olha, basicamente três coisas mudaram a vida dele. Primeiro, lá na universidade, ele já começou a questionar o poder de Roma. Depois, ele leu os escritos do Lutero e aquilo foi como um incêndio na mente dele. E, por fim, o ponto de virada. Ele conheceu um pregador protestante carismático chamado George Wishart e virou não só discípulo, mas guarda-costas dele. E aí, a tragédia acontece. Wishart é pego e condenado à morte na fogueira. O Knox, desesperado, tentou ir junto com ele, mas o Wishart o impediu com essas palavras aí. Imagina a cena. Ver o seu mentor, seu amigo, sendo morto daquele jeito. Aquilo selou o destino do Knox. A partir dali, a causa da reforma virou a vida dele. Só que essa decisão teve um preço altíssimo. Pouco tempo depois da morte do Wishart, o próprio Knox foi capturado pelos franceses. E o destino dele foi terrível. 19 meses como escravo, acorrentado a um remo num navio, uma galé francesa. Pensa no sofrimento. É o tipo de coisa que quebraria qualquer um. Mas não o Knox. E essa frase, nossa, ela mostra a força desse cara. Mesmo no fundo do poço, acorrentado, ele avista a costa da Escócia de longe e simplesmente sabe que vai voltar. Ele profetiza o próprio retorno. A fé que ele tinha no seu propósito era algo inabalável. Ok, agora a gente avança no tempo e chega no grande confronto. A batalha final que ia definir o rumo da Escócia. De um lado, John Knox. Do outro, ninguém menos que Mary, a rainha dos escoceses. O cenário é o Palácio de Holyrood, em Edimburgo. Pensa na cena. De um lado, a rainha Mary Stuart, jovem, carismática, católica, recém-chegada da França para governar. Do outro lado, aquele pregador sério, austero, que tinha virado o país dela de cabeça para baixo. O choque entre os dois não era só inevitável, era uma questão de sobrevivência para ambos os lados. E a Mary vai direto ao ponto, sem rodeios. Ela lança para ele a pergunta mais perigosa que se podia fazer na época, uma pergunta que colocava em xeque a base de tudo, da monarquia, da religião, do poder. E a resposta do Knox? Bem, foi uma verdadeira bomba política. Ele diz na cara da rainha uma ideia que era radical demais para a época, que o poder de um rei ou de uma rainha não é absoluto. E mais, se eles passam dos limites e viram tiranos, o povo não só pode, como deve resistir. A Mary, que não era boba, saca na hora o tamanho do problema. Peraí, se o povo pode julgar o que eu faço, se o povo pode decidir se sou uma boa governante ou não, então cadê a minha autoridade? O poder dela estava sendo desafiado ali, na frente dela. E essa frase dela é a chave de tudo. É a própria rainha admitindo uma coisa impressionante. Ela percebeu que o verdadeiro perigo do Knox não eram exércitos ou espadas. O poder dele vinha de outro lugar, das suas ideias, da sua fé
e das suas orações, que eram capazes de mover uma nação inteira contra ela. E olha, essa briga não ficou só nas palavras, não. A campanha do Knox levou, na prática, à construção de uma Escócia completamente nova. Novas leis, nova igreja, uma nova identidade nacional. Os resultados foram muito concretos. Em 1560, o parlamento simplesmente rompeu com a Igreja Católica, adotando o documento que o Knox escreveu. A Igreja da Escócia nasceu ali, com um sistema totalmente diferente, o presbiteriano. Isso significa que a igreja seria governada por líderes eleitos pela comunidade, não por bispos apontados pela coroa. E para fechar com chave de ouro, veio a lei que mudou tudo. A partir daquele momento, quem governasse a Escócia tinha que ser protestante. Não há dúvida de que Knox mudou a Escócia para sempre. Mas o legado dele é complicado, tão polêmico quanto o próprio homem. Então, como a história se lembra dele? Até hoje, as pessoas se dividem. Para uns, ele é um herói, o pai da igreja presbiteriana, um cara que lutou pela liberdade contra a tirania. Mas para outros, ele não passou de um fanático religioso, radical, autor daquele livro famoso que atacava as mulheres no poder. Um tirano à sua própria maneira. Mas, politicamente falando, a grande herança dele é essa ideia da resistência. Esse conceito de que as pessoas têm o direito e até o dever de se levantar contra governantes tiranos. Porque, no fim das contas, a autoridade máxima vem de Deus, e não dos reis. Essa ideia, gente, foi a semente de muita revolução que veio depois. E essa frase que está lá no Monumento da Reforma em Genebra resume tudo. Um homem com Deus é sempre a maioria. É isso que explica a força do Knox. Ele tinha uma certeza absoluta de que a sua luta era a luta de Deus. E com essa convicção, bom, ele se sentia invencível. Isso tudo nos traz a uma última reflexão, né? As perguntas que o John Knox colocou na mesa sobre os limites do poder, sobre a responsabilidade de quem governa, sobre o direito do povo de resistir, essas perguntas não morreram no século XVI. Muito pelo contrário. De que forma esses debates de quase 500 anos atrás ainda aparecem nas discussões políticas de hoje? Pensar nisso talvez seja a melhor forma de entender o tamanho do legado que esse homem deixou.